Olá! Hoje nosso mergulho é sobre as origens e a evolução do capitalismo com um foco bem específico, o papel central dos Estados Unidos na configuração global que a gente vê hoje. A nossa base aqui é um relatório detalhado sobre essa trajetória. A missão é meio que desvendar como o capitalismo que nasceu na Europa virou esse sistema global, né? E principalmente como a liderança americana depois da Segunda Guerra não foi um acaso, mas assim, uma construção bem deliberada. Vamos tentar entender as peças que os Estados Unidos moveram nesse tabuleiro todo. É uma ótima forma de colocar assim. O capitalismo ele é muito mais do que só propriedade privada e busca por lucro, né? É um fenômeno histórico, social, político, bem complexo. As raízes estão lá na Europa, claro, na transição do feudalismo, passa pelo mercantilismo, revolução industrial, até chegar no capitalismo financeiro de hoje. Muita gente pensa logo em Adam Smith, na mão invisível, mas é importante lembrar que nem ele defendia um Estado totalmente ausente, sabe? A ideia era mais que o alto interesse poderia levar ao bem comum, não que o Estado não tivesse papel algum. E o grande ponto de virada, pelo que o relatório aponta, foi mesmo a Segunda Guerra Mundial, certo? Quer dizer, a Europa ficou devastada enquanto os EU emergiram como a grande potência econômica, né? O maior credor global. Precisamente. E essa posição de força foi usada, assim, com muita estratégia. A Conferência de Bretton Woods, lá em 1944, não foi só sobre reconstruir, não. Foi ali que os Estados Unidos consolidaram o dólar como a moeda de reserva mundial. Isso foi fundamental para ancorar as finanças globais na economia deles, né? Superaram outras propostas, tipo aquela do Keynes de uma moeda internacional neutra, e criaram duas instituições-chave, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, para cuidar da estabilidade financeira, e o Banco Mundial, para financiar o desenvolvimento, nos moldes capitalistas que eles defendiam. Faz todo sentido. Então, Bretton Woods definiu as regras do jogo financeiro. Mas como garantir que os países seguissem essas regras, especialmente na Europa que estava em ruínas? Imagino que só criar as regras não bastava, né? Exato, precisava de capital, de dinheiro. E aí é que entra o Plano Marshall. Oficialmente, era ajuda para reconstruir a Europa. Na prática, foi isso sim, mas também foi uma maneira de estabilizar o capitalismo contra a influência socialista, que era uma preocupação real para eles, e, claro, para criar mercados fortes para os produtos americanos. As peças se encaixam, né? Ah, claro. Bretton Woods cuidando das finanças, o Plano Marshall injetando capital e a doutrina Truman dando a base ideológica e de segurança. A doutrina Truman, a política americana de apoiar nações contra o comunismo. Então foi uma combinação bem forte de poder econômico e ideológico. Sim, a Guerra Fria foi totalmente esse palco. A doutrina Truman, de 47, ela marcou o início da política de contenção. Mas olha, não era só uma coisa militar ou econômica. Teve uma batalha cultural gigantesca. A exportação do American Way of Life, através do consumo, do cinema, da música, era vender um modelo de prosperidade e liberdade como oposição ao socialismo. Uma ferramenta ideológica, assim, super eficaz. Entendi. E essa expansão toda acabou levando ao que a gente chama hoje de globalização neoliberal, né? Com as empresas americanas, as multinacionais espalhando esse modelo pelo mundo. Mas o relatório aponta uma ironia interessante aí, não é? Sim, uma contradição bem importante. Essa busca incessante por lucro levou muitas empresas a moverem a produção para países onde a mão de obra era mais barata. E isso, claro, aumentou os lucros das corporações, mas, por outro lado, acabou contribuindo para a estagnação dos salários de muitos trabalhadores nos próprios Estados Unidos e na Europa Ocidental, sabe? Além de gerar desequilíbrios comerciais, o sistema acabou criando seus próprios desafios internos. E isso conecta direto com as críticas que o sistema sempre recebeu e ainda recebe, imagino. Com certeza. Desde as críticas mais clássicas, tipo as do marxismo, que apontam para crises cíclicas que seriam inerentes ao sistema, a alienação do trabalhador, até as críticas mais atuais. Hoje o foco está muito na questão da desigualdade, e isso é algo que até o próprio FMI já reconheceu ter sido agravado por certas políticas neoliberais e, claro, o impacto ambiental, né? Que é devastador, resultado da produção em massa e da nossa dependência de combustíveis fósseis.
E quanto à liderança americana em si, esse cenário mudou bastante, né? Mudou e muito. A hegemonia americana hoje enfrenta talvez o seu maior teste com a ascensão de novas potências. O destaque óbvio é a China, com aquele modelo econômico híbrido dela. A gente está claramente numa transição, saindo de um mundo unipolar, que foi dominado pelos Estados Unidos depois da Guerra Fria, para um cenário multipolar, com vários centros de poder aí renegociando as regras do jogo. E aquelas instituições criadas lá atrás, como o FMI e o Banco Mundial, elas também estão sendo questionadas nesse novo cenário? Estão, e bastante. As críticas passam pela subrepresentação do chamado Sul Global nas decisões, que ainda tendem a refletir mais os interesses dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. Além disso, tem a questão das políticas de austeridade fiscal, que são frequentemente impostas a países endividados. Muitos acusam essas políticas de minar direitos sociais, aprofundar a pobreza, muitas vezes priorizando um tipo de crescimento econômico que ignora os custos humanos e ambientais, sabe? Então, para a gente amarrar um pouco, o ponto central que parece emergir do material é que o capitalismo global de hoje não é assim um estado natural das coisas. Ele foi uma arquitetura em grande parte desenhada e implementada pelos Estados Unidos no pós-guerra. Usaram um kit de ferramentas bem pensado. Econômicas, institucionais, culturais, Bretton Woods, Plano Marshall. A própria Guerra Fria foram movimentos bem calculados, né? Exatamente, uma construção intencional, sem dúvida. Mas como a gente viu, essa construção agora está lidando com tensões internas bem significativas, desigualdade, instabilidade, e também com tensões externas, como essa reconfiguração do poder global e a urgência da crise climática. As críticas às bases desse sistema estão cada vez mais fortes e vêm de vários lados. Fica então a provocação final para a gente pensar. Se a gente entende que essa ordem econômica global foi tão deliberadamente construída no passado, como é que isso afeta a nossa leitura das disputas de hoje? Dessas discussões sobre novas regras comerciais, sobre as tensões geopolíticas, a busca por modelos alternativos desse mundo que claramente está se redesenhando. Fica aí a reflexão.